pushing on, pushing Gosto tanto quando me põem no ar sem me avisar. É a magia do direto. O Pedro Miguel Ramos talvez o conheçam da rádio ou da televisão ou dos conceitos de restauração. Quem não se lembra do AMT? Bom, ele de há uns anos para cá é responsável no Grupo Sana pela criação de marcas e hoje vai apresentar-nos uma que também vos vai surpreender porque talvez não soubessem que foi criada por ele. Boa tarde. Boa Bom tarde, trabalho. Paulo. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, por estar aqui nesta atmosfera fantástica. Obrigado ao Congresso também. E obrigado a todos vocês também por estarem aqui, por poder convosco partilhar alguma da minha experiência, que começou sobretudo nesta área em 2001, na altura, até já, Paulo, e nessa altura, efetivamente, um pouco cansado e saturado de uma exposição ligada à televisão, achei que a minha carreira deveria continuar a nível de marketing e comunicação. O desafio maior seria, depois dessa exposição toda, criar uma marca própria. E assim foi. Em 2001, criei a primeira Love Brand portuguesa, que foi crescendo no mercado e que fez o seu percurso. Não é por isso que estou aqui hoje. Efetivamente, nos últimos 6 anos, tenho trabalhado dentro de uma companhia, que é a companhia Sana, que tem um conjunto de marcas de restauração e também tem um enorme portfólio de hotéis em Portugal e também a nível internacional. E há cerca de mais ou menos 4 anos houve um desafio que... deixem-me só passar aqui... Não começou no início a nossa apresentação, ok. Houve um desafio que foi colocado pelo meu CEO para a Torre Vasco da Gama. A Torre Vasco da Gama estava fechada desde a Expo 98, era um espaço, era um diamante que nós tínhamos por lapidar, e o desafio era precisamente criar um conceito para a Vasco da Gama Tower. Nessa altura, efetivamente, fiz muitas viagens naquele elevador, naquela cabine, portanto, o espaço é o que estão a ver aqui. Era um espaço completamente vazio, um espaço 360, um espaço com uma difícil implementação para um restaurante. Na prática podia ser tudo naquela altura, podia ser uma suíte presidencial, podia ser um restaurante, podia ser um outro negócio qualquer, mas a administração entendeu que o conceito certo seria efetivamente um conceito de restauração. E assim foi. Comecei a pensar aqui, neste mesmo espaço, em algo diferente, algo que pudesse, de alguma forma, acrescentar valor à companhia e que pudesse também valorizar os outros conceitos de restauração sana e os outros restaurantes. A implementação era aqui, nesta planta, é aqui nesta planta que tínhamos à nossa disposição, e começámos a trabalhar, então, comecei a trabalhar com uma equipa num conceito gastronómico, num conceito onde, na prática, não havia limites, eu tinha um pouco uma carta branca para poder fazer aquilo que eu achasse que era o mais interessante a nível de conceito. E assim foi, portanto, o espaço limitava, depois de sentirmos que a orientação seria para efetivamente um conceito de restauração muito especial e para um gastronómico, rapidamente chegámos a uma conclusão que seria difícil implementar mais do que 30 mesas neste mesmo espaço. Também marcámos um espaço para toda a cozinha e para todas as áreas de serviço, chegando às tais 30 mesas. E a partir daí foi, antes de propriamente pormos em prática todo o conceito, havia que escolher uma equipa para materializar esse conceito. Em primeiro lugar, tínhamos obrigatoriamente que escolher o chefe, qual o chefe que poderia estar connosco. E aí, depois de ter um passado muito limitado, onde eu era o próprio investidor e, portanto, estava muito limitado na contratação de chefes, não quer dizer que não houvessem também bons chefes a passar por negócios antigos, mas aqui eu sabia que eu poderia fazer algo de especial, algo diferente. E quando comecei a estudar o conceito, tive a oportunidade de falar com um conjunto de profissionais no mercado nacional, no mercado internacional, e, efetivamente, quando conheci o chefe Martin Berazategui em San Sebastián, conheci um cozinheiro basco, um cozinheiro especial, um cozinheiro com uma estrutura,
um cozinheiro com uma estrutura que efetivamente permitia depois, e depois também de conhecer a estrutura, percebi porque é que ele tinha o número de estrelas que tinha, na altura eram 8, e como é que a operação que ele fazia fora de San Sebastián, porque é que ela continuava a ter sucesso, porque efetivamente ele tem uma verdadeira escola em Les Arts, em San Sebastián, e portanto não tive dúvida que ele seria, portanto, o cozinheiro-chefe para este projeto. Portanto, aqui o projeto do 50 Seconds era, a partir daqui, ter uma estrela em 2, 3 anos e chegar à segunda estrela até 5 anos, era o principal objetivo. Nós internamente fizemos um conjunto de perguntas, fizemos muitas equações, fizemos muitos cálculos no sentido de perceber qual era o valor acrescido que poderia trazer todo este percurso, mas não tínhamos dúvidas, efetivamente, da importância que tinha seguirmos este conceito. E ontem, quando eu estava a preparar esta apresentação, descobri este pequeno vídeo que fiz há cerca de 3 anos e meio com o Martin Berazategui em San Sebastián, onde eu lhe pedi para ele se apresentar para os portugueses na prática, tirando aqueles que, como vocês estão na área, muito poucos conheciam o Martin Berazategui, a classe profissional conhece, mas ao fim e ao cabo tínhamos este esforço adicional de o lançar e de apresentar e de comunicar em Portugal, e por isso fizemos um de vários vídeos, mas este aqui é muito curto, e ele apresenta-se na primeira pessoa. Vamos ver. Martín Berazategui. Soy riguroso. Soy auténtico. Soy disfrutón. Soy apasionado. Soy amigo de mis amigos. Soy leal. Soy vasco. Soy sano. Espera, a ver. ¿Auténtico he dicho? He dicho auténtico antes. Soy noble. Soy leal. Soy garrote. Soy perfeccionista. Soy líder. Amo mi trabajo. Soy un chiflao de cocinero. Soy un buscador de ideas. Soy moderno. Tengo 8 estrellas Michelin. Soy 18 diamantes en América. Tengo un restaurante 2 años seguidos, mejor restaurante del mundo, votado por los clientes, TripAdvisor. Me gusta comer. Me gusta reír. Me gusta caminar. Me encanta el deporte. Me río de mí. Me gusta viajar. Y me gusta pasármelo en grande. Soy un disfrutón. Y me gusta la naturaleza. Una experiencia única a 120 metros de altura. 50 Seconds, Martín Berazategui, bienvenidos. Vasco de Gama Tower, Lisboa, Portugal. Bem, 3 anos depois o Martin Berazategui já fala um bocadinho melhor português. Aqui estava a esforçar-se, estava no início. Já não tem 8 estrelas Michelin, tem 12 estrelas Michelin, sendo que uma das estrelas pertence ao 50 Seconds na Vasco da Gama Tower. Efetivamente, foi ele que nos cativou desde o início. É um pouco uma rockstar, é o terceiro chefe no mundo com mais estrelas Michelin, e connosco começou a fazer um trabalho e uma viagem incrível, cujo o chefe executivo, também como presumo que alguns saibam, é o Filipe Carvalho, que ainda ontem esteve aqui neste mesmo palco, e ele é efetivamente aquele que todos os dias está no 50 Seconds, e depois há uma vasta equipa, onde está o Paulo Casagrande também em Barcelona, no Azar de Barcelona, está o chefe Martín em Bilbao, está o Filipe Carvalho em Lisboa, portanto uma vasta equipa que todos os dias trabalha os conceitos do chefe Martin Berazategui. O objetivo era um pouco este, era criar uma cozinha aspiracional, uma experiência sensorial,
uma marca conceptual, tudo isto no edifício mais alto de Portugal, na Vasco da Gama Tower. Começámos a desenvolver então uma linha gráfica, que é um pouco depois também a área onde eu gosto de mover, onde eu gosto de trabalhar e onde também me dedico muito a nível de conceito. O 50 segundos, o 50 seconds, não tem nada que saber, efetivamente nasceu devido ao tempo de ascensão da cabine, desde o piso 0 à Vasco da Gama Tower ao piso do restaurante, são exatamente 50 segundos, foi assim que nasceu o nome, e depois trabalhámos todas estas linhas, esta linha ao alto, que significa e que representa a elevação, a subida a 140 metros de altura, e ao baixo a paisagem, a linha do horizonte, depois o círculo, a perfeição ou a constante procura da mesma na alta cozinha, uma planta circular do restaurante, um movimento circular de um relógio, 50 seconds, uma vista panorâmica. E foi a construção da identidade que nos levou ao 50 seconds, ao logo marca. Depois, efetivamente, começámos a trabalhar todo o conceito. Houve uma equipa que esteve cerca de um mês a estagiar, portanto, em San Sebastián. E fomos, ao mesmo tempo, em Lisboa, terminando toda a concepção deste restaurante. Uma nova experiência que estimula todos os sentidos, o que iremos sentir nestes 50 segundos, nesta elevação, num elevador onde começa a experiência, com uma atmosfera que é também igualmente trabalhada, começa aí a contar uma história, uma interatividade que existe através de imagens e que existe através do som que é criado dentro da própria cabine. E, melhor do que as minhas palavras, para quem ainda não fez esta viagem, é, como teaser, sentirem os próximos 50 segundos. Este foi o teaser de lançamento num projeto que foi em simultâneo apresentado em Portugal e em Espanha ao mesmo tempo. O chefe fez também uma digressão por alguns sítios em Espanha, nomeadamente na feira de San Sebastián, onde apresentou este conceito. Um conceito, como já viram, como eu expliquei de uma forma muito resumida, já tem muito pouco tempo, aposta muito na arquitetura, na criatividade associada a todo o trabalho e tudo aquilo que se faz dentro da unidade, na originalidade, sem esquecer também que para criar um restaurante a 140 metros de altura obriga a uma logística enorme, muitas coisas nem sequer pensamos que efetivamente existem e que tivemos a ultrapassar, nomeadamente na construção de uma cozinha que teve que toda ela e os restantes materiais caberem numa cabine de elevador, portanto todos esses módulos foram trabalhados nas fábricas à parte e foram construídos dentro da própria unidade. Todos os materiais, toda a atmosfera que está dentro deste restaurante foi pensada em exclusivo, os equipamentos são exclusivos, foram feitos por um gabinete de arquitetura, que é o Starboard, cujo arquiteto responsável é o Nuno Rodrigues, um arquiteto do Porto, todo o mobiliário, uma garrafeira, um simples balde do gelo, tudo são peças originais e produzidas para este projeto. Para além disso, para além da decoração e todos estes pormenores e toda esta viagem, estes eram os renders iniciais do projeto, que depois resultou naquilo que vocês vão ver agora, numa viagem que começou em novembro de 2018. Estamos en la torre más alta que hay en Portugal. Estamos con 360 grados de
de panorámicos, donde todo está hecho exclusivamente para el 50 Second Martín Berasategui. Second es el viaje de Martín Berasategui como cocinero, 44 años en la profesión. Aquí te vas a encontrar la obra de Martín Berasategui como cocinero, con los productos y con el privilegio que tiene Martín de poder cocinar con los pescados que tenéis aquí, moluscos, que allá donde voy por el mundo, el mejor libro que se ha escrito en Portugal es el libro que nos ha escrito La naturaleza en Portugal. Martín Berasategui no es yo, o somos nosotros, los equipos son los que me hacen grande y el 50 Second no es solamente la cocina, es la pastelería, es la limpieza, es la sumillería, es el servicio. Estamos en 50 Second Martín Berasategui y os esperamos para hacer una comida o una cena inolvidable. Garrote y hasta la victoria. Foi assim que começou esta viagem, em novembro de 2018, num investimento de superior a 2 milhões de euros, que foi feito neste restaurante. Atualmente o chefe, como eu disse, tem 12 estrelas Michelin e, curiosamente, 1 ano e 50 segundos depois, nós conseguíamos a nossa primeira estrela Michelin. Projeto que continua com a mesma ambição desde o primeiro dia, que é fazer o melhor e comunicar também da forma mais original possível. Todos os dias uma vasta equipa trabalha no 50 Seconds. Nós lançámos há cerca de 1 mês e meio uma série de documentários que se chamam A Taste of 50 Seconds. O primeiro documentário viaja entre Peniche, entre os pescadores de Peniche, e uma senhora encantadora que faz queijos da Serra na Serra da Estrela. Este primeiro episódio já está disponível no YouTube. Vamos só ver um teaser de 40 segundos.
Dentro de um mês vamos lançar uma segunda curta-metragem que já está filmada e que foi filmada entre Burgos, que é o nosso fornecedor de enchidos, e os cafés Delta em Campo Maior. O vosso aplauso agora é para a equipa do 50 Seconds. Muito obrigado, não tenho tempo para mais. Boa tarde.